aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo continuamos aí a série de lições e desafios da plataforma FreeCodeCamp com JavaScript básico. A gente tem seguindo aqui esse caminho, né, de aprendizado que temos na plataforma e paramos aqui nessa parte, né, de appending variables to strings. Então antes de mais nada, já peço o like de vocês e a inscrição no canal, que isso ajuda bastante. E com isso vamos continuar aqui, né? Appending variables to string. Isso aqui significa, né, a gente pode acrescentar variáveis, né, acrescentar variáveis que são strings junto com outras strings, como a gente verificou aqui antes, né, no vídeo anterior, que tem aí disponível no canal na playlist, né, HTML, CSS, JavaScript. A gente pode utilizar esse operador integrado, né, esse operador já incorporado, que é o mais igual, né, ou no caso menos igual, vezes igual ou dividir igual. Então todas as operações dá pra gente utilizar esse operador aqui, né, plus equals. Com isso a gente tem aqui uma variável, né, algum adjetivo, temos a variável myString, né, myStr, e learning to code is, e daí a gente coloca mais outra coisa utilizando esse operador. Então ele diz aqui, a gente segue as instruções. Some adjective tem que ser setado como sendo pelo menos 3 caracteres, né? Então vamos botar aqui some adjective. Learning to code is, vamos botar então awesome aqui, né? Incrível, awesome. Ponto e vírgula no final. E é um detalhe que eu vou falar logo mais sobre o ponto e vírgula. E a gente tem que fazer incorporação, né? O append do some adjective no myString. Então myString, mystr, mais igual some adjective. E com isso a gente aperta Ctrl Enter ou então ali, né, Run the Tests, e a gente consegue finalizar. Isso daqui, né, é só um detalhe, como eu falei ali, né, o ponto e vírgula no JavaScript aqui não necessariamente é necessário ter o ponto e vírgula, né. Na aula anterior a gente verificou sobre o ponto e vírgula, mas é sempre interessante botar por padronizar, né, quando você está trabalhando num projeto aí, seja individual ou com mais pessoas, né, um trabalho em equipe, é sempre interessante manter um padrão, e por padrão a gente acaba colocando ali o ponto e vírgula no final das linhas, né, no JavaScript. E aqui embaixo a gente tem um console, né, do FreeCodeCamp, na parte inferior direita. Achar o comprimento de uma string. O JavaScript é uma linguagem que ela pode ser orientada a objetos, no caso, orientada a objetos a gente diz que é um tipo de linguagem que trata as suas variáveis como objetos que têm as propriedades, que têm outras configurações que podem ser acessadas de forma bem rápida, com esses pontos, ponto e algum valor, né, depois desse ponto. Aqui no caso a gente tem uma string, né, alanpeter.length, quer dizer que a gente está acessando a propriedade length, que é a propriedade de comprimento dessa string aqui, né? Então ele vai dar o comprimento dessa string, quer dizer que tem 10 caracteres, né, que tem 10 caracteres nessa string. Então aqui ele pede, você não pode mudar a variável no setup, então essa aqui a gente não muda, a gente só muda aqui embaixo. O last name tem que ser igual a 8. E a gente tem que pegar o length, né, a largura do last name, utilizando o ponto length, né, dessa forma, last name ponto length. Então é só a gente acrescentar aqui, né, ponto length. Fiquem bem atentos aí à semântica, né, a sintaxe, né, do inglês, que é o length, GTH, né. Com isso a gente vem aqui, run the tests, 100%, 26% completo. Vamos até nessa aula até 50% tentar aí fechar os 50%. Utilizando a notação de brackets, né, que são essas chaves aqui, para encontrar o primeiro caractere numa string. Então, aqui no JavaScript a gente tem a possibilidade de acessar, no caso numa string, né, caracteres individuais. E a gente utiliza isso, por exemplo, você tem first name que é Charles, essa string aqui, e a primeira letra, essa variável vai ser igual ao first name com essa denominação aqui, né, entre brackets, entre chaves, que a gente temos o 0, que no caso vai ser a primeira letra, né, o primeiro caractere da nossa string. No caso isso aqui não é chaves, né, eu acho que é colchetes, eu sempre me confundo qual é exatamente esse daqui ou se o outro, eu acho que o outro é chaves, enfim. Então com isso, né, no JavaScript ele começa em 0, né, o nosso índice começa em 0. Tem outras linguagens de programação, né, outras linguagens, por exemplo, MATLAB, que acaba utilizando o número 1 como sendo o primeiro, mas no JavaScript a gente tem o 0 que é o primeiro. Com isso a gente tem aqui, né, que ele pede que a first letter of last name, essa variável, tem que ter o valor L, que seria a primeira letra do último nome, né, do sobrenome no caso. Então vamos lá, é só a gente pegar aqui, né, o last name, que seria, abrindo ali o colchetes ou chaves,
e botando 0, e com isso a gente pegou a primeira letra. Aqui aparece essa tela de doação, você pode doar ou não, Accumulator, ele pula. E temos para a próxima lição, entendendo a imutabilidade de strings. Quando a gente tem strings aqui no JavaScript, essas variáveis elas são imutáveis, ou seja, a gente não consegue alterar elas depois que elas são criadas. Como que a gente faz a alteração? Aqui ele dá um exemplo, né? No caso, ele cria uma variável myString, que é Bob, e depois ele tenta alterar, né? Vamos alterar o Bob para Job, fazendo dessa forma. Mas isso daqui não é possível, ele vai dar erro no nosso console. Aqui ele vai aparecer isso aqui, né? Type error cannot assign to read, né? Vai aparecer algum erro no nosso console, na nossa propriedade ali, depois de a gente rodar o código, né? Compilar e rodar. Com isso a gente não pode alterar individualmente caracteres numa string, mas sim a gente tem que alterar a string inteira. Então a gente tem criado, ele pede aqui que a gente altere o Hello World para Hello World. Então ao invés de a gente alterar só o 0, né, o caractere inicial, a gente altera eles completamente. Então vamos lá, Hello World, ao invés de simplesmente o Hello para Hello, né, o J para H. Próximo, utilizando a notação de brackets para encontrar caractere, o enésimo, né, caractere numa string. Então, para a gente encontrar como a gente verificou, né, o primeiro caractere seria o 0, mas dá para a gente encontrar qualquer número aqui dentro dessa notação de brackets aqui de chaves, né. Então a gente coloca no caso 1, que ele vai pegar a segunda letra, né, o 0 é o primeiro, o 1 é o segundo, então vai pegar a letra D. Ele pede, no caso, a terceira letra do último nome. Então, como é a terceira letra, vai ser o 2, né? É o 0, 1, 2. E a gente vai pegar a letra V aqui, do Lovelace. Ctrl Enter, passamos 29%. Utilizando a notação de brackets para achar o último caractere. A gente pode também acrescentar, inserir operações aqui matemáticas simples, né? No caso, subtração, adição, multiplicação dentro da nossa notação de brackets aqui. E com isso, para a gente encontrar o último caractere, a gente faz o quê? A gente pega, temos uma variável, né, a string Charles, e a gente pega a gente coloca o first name, né, que é o nome da variável, abrindo brackets, e a gente pega a largura, né, o comprimento dessa variável, que a gente vai pegar o comprimento dela que vai ser até o fim, mas como a gente começa no 0, a gente tem que subtrair 1, como o nosso índice, né, o index da notação de brackets, para encontrar o elemento respectivo dentro de uma string, ele começa no 0, então a gente tem que subtrair 1, senão ele vai pegar o depois, né? Aqui Charles, ele vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele vai pegar 7, o sétimo, né? Que é depois do S no final, então a gente tem que botar menos 1 para pegar a última letra, que é o S do Charles. Temos o Lovelace, então a gente tem que pegar o E do Lovelace, né? A última letra. Para isso é só a gente pegar, seguir o exemplo ali, né? Last name.length menos 1, dando Ctrl Enter, rodamos. Mas um detalhe também, né? Não se esqueçam que a gente tem no JavaScript aqui essa sensibilidade à caixa, né? Esse case sensitive, que no caso, se você botar o last name tudo em minúsculo, ele vai dar erro, porque o name, né? A gente utiliza o camel case, né? Que é essa prática de utilizar a primeira palavra em minúsculo, né? Tudo em minúsculo, e as próximas palavras da variável, a primeira letra em maiúsculo, então a gente utiliza aqui dessa forma, né? Tem que ser exatamente, né? Tudo que é maiúsculo tem que estar em maiúsculo, tudo que é minúsculo tem que estar exatamente da mesma forma o nome da variável. Próximo, utilizando a notação de brackets para encontrar do enésimo para o último. Então dá pra gente, ao invés de pegar necessariamente o último, dá pra gente pegar, né, o penúltimo ou o antepenúltimo. É só a gente ir subtraindo mais, aqui no caso, menos 3, que ele dá esse exemplo. Então, second to last, a gente tem essa variável, né? Second to last letter of last name, tem que ser a letra C. Como a letra C é a penúltima, então tem que ser, ao invés de menos 1, que é a última, tem que ser menos 2, que é a penúltima. Então vamos lá, last name.length menos 2. Vamos ver se é isso. É isso mesmo, 31% completado o desafio. Word blanks. O word blanks ele simboliza aqui, né, que a gente está fazendo, que é como se fosse ter espaços em branco entre as palavras. Então, quando a gente está tratando com strings aqui, a gente verificou que dá para somar strings, né, no vídeo anterior, uma string com outra. Mas no caso é sempre interessante, caso você deseje fazer uma frase, né, deseje fazer uma sentença completa, uma oração que tenha sentido,
que tenha espaço aqui na sua string que vai fazer, senão ele vai botar, por exemplo, tudo junto, né? Aqui é o it was really hot, ele vai botar really hot tudo junto se você não botar o espaço aqui no final dessa string que está somando. Com isso, a gente tem essas instruções, elas às vezes são um pouco extensas, e pode parecer confusas, mas olhando caso a caso você consegue compreender exatamente. Algumas coisas já são bem claras, né, meio óbvias até, mas é interessante prestar atenção. Temos aqui, né, essas variáveis, né, o nome, adjetivo, o nome no caso noun, substantivo, né, substantivo, adjetivo, verbo e advérbio. E isso aqui a gente não muda nada, a gente só tem que mudar o que está aqui entre essas linhas de comentário em verde. Então vamos lá. Word blanks, a gente tem que formar uma frase completa utilizando todas essas variáveis aqui. Então vamos começando, né? My, vou botar aqui por exemplo my. Você pode colocar qualquer palavra, né? Pode ser, enfim, qualquer palavra aqui, né? Qualquer string, desde que tenha um espaço em branco e chame a próxima variável. My noun, que é o dog, né? Daí vai ficar my dog, mais meu dog is, daí espaço, né? Sempre deixando espaço depois, is, daí my adjective, o adjetivo, is big. Vamos botar um and aqui, and, espaço, meu verbo, né? My verb, and ran, quer dizer, e correu, mais, vamos botar very. Depois o advérbio, que é my adverb, quickly. E com isso vai ficar, né? My dog is big and ran very quickly. Com isso a gente dá o Ctrl Enter e os testes estão completos. Passamos nessa parte. Temos aqui então os arrays. Os arrays são outro tipo de variáveis que temos no JavaScript. Eles são bastante importantes aí. São um dos tipos de variáveis mais utilizados em programação com JavaScript, e eles só conseguem armazenar diferentes pedaços aqui de dados, né, diferentes informações em um lugar só. Então um array é como se fosse um vetor, né, no caso, como se fosse dá pra gente montar vetores ou matrizes, né, de informação aí de dados. Temos aqui então a variável sanduíche, que é um array. Para montar um array a gente usa a notação de brackets, né. Tá aqui peanut butter, né, manteiga de amendoim, né, e jelly e bread depois. Então para a gente separar os elementos dentro de um array é só botar a vírgula, né? Bota um elemento, vírgula, bota outro elemento, vírgula, vírgula e assim por diante. Não tem limite assim de quantidade máxima de elementos possíveis. Dá para botar aí quantos elementos você quiser, né? Quantos elementos a sua memória do computador conseguir armazenar. Temos aqui o nosso myArray, a variável que está em branco, e ela tem que ter uma string. E o primeiro item tem que ser uma string e o segundo item tem que ser um número. Outro fato interessante também, né, é importante observar que não necessariamente aqui ele dá o exemplo que é só com strings, né, os elementos dentro de um array, mas não precisa ser só string, pode ser um número inteiro, um número float, né, que é decimal, enfim, qualquer valor. Então vamos botar string, com o nome string e outro número 10. Isso a gente completa. Então dá para botar qualquer variável dentro dessa variável que é o myArray. Então temos aqui, né, o nest, próximo desafio, que é nest one array within another array, que é botar, incorporar, né, deixar dentro um array dentro de outro array. E é chamado também de um array multidimensional. Dá pra gente fazer isso simplesmente botando a notação de chaves aqui, né, de colchetes, de brackets, dentro da outra notação de brackets. Com isso a gente tem, ele pede que a gente tenha pelo menos, né, um array dentro de outro array. Dá pra gente copiar esse exemplo, simplesmente copiar para agilizar já todo o processo aqui, né? E é fácil de compreender isso da forma que ele produz, né? Então a gente tem um array dentro de array. E também não tem limites de quantidade de array dentro de array. Você pode ir botando aí, ser um estilo Inception, né? Estilo aí a origem, que tem um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho. Temos aqui um array dentro de array e assim por diante. Acessando os dados, né, as informações dos arrays com índices. Então a gente tem aqui essa variável, né, array. Temos 50, 60, 70. Se a gente botar o 0, a gente vai conseguir acessar o primeiro elemento, que é o 50. Da mesma forma que a gente acessou lá o 0 na string, né, que era o primeiro caractere, aqui a gente acessa o primeiro elemento. A variável data, a gente seleciona o array 1, que vai ser o segundo elemento, que é o 60. Temos então a variável myArray, que já está setada ali, e a gente tem que botar, né, aqui o data
myData tem que ser igual ao primeiro valor do myArray. Então, var myData igual myArray, o primeiro valor, o primeiro elemento, no caso, é o array 0. E com isso a gente completa. E dá para utilizar todas aquelas operações, né, o comprimento menos tal valor, e assim por diante, como a gente viu com strings. Modificando dados de array com índices. Aqui no caso, os arrays eles são elementos mutáveis, são variáveis mutáveis, né, diferente das strings. Com isso a gente pode selecionar dessa forma aqui, né, temos o nosso our array, já setado aqui, configurado, e dá pra gente alterar um elemento individualmente, utilizando aqui a notação de brackets e atribuindo outro valor. Aqui no caso temos o myArray 186499, a gente quer alterar esse 18 e botar o valor 45. Para isso, é só a gente botar, né, myArray, o valor 0, que vai acessar o valor 81, vamos mudar para 45, 45. Rodando, né, 35%, muito bem. Acessando os arrays multidimensionais com índices. Aqui, quando a gente está trabalhando com arrays multidimensionais, né, a questão de índices pode ficar um pouco mais complexa, mas também não é nada muito difícil de se entender. Temos aqui então o array, que temos um array de arrays, né? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. E a gente quer acessar, a gente dá um exemplo, né? Acessando o segundo elemento, né, do array principal, né, o array mãe, né, o array pai, e a gente bota o 3, né, array 3, que vai dar esse valor aqui, né, 789. Não, no caso vai se dar esse valor aqui, né, começa em 0, sempre é importante lembrar, começa em 0, 0, esse é o elemento 0, o elemento 1, o elemento 2 e o elemento 3. O elemento 3 é tudo isso aqui. Já o elemento 3, 0, botando ali na notação dupla de brackets, ele vai acessar o elemento 0 dentro do elemento 3 do array multidimensional. E se a gente quiser botar dessa forma, 3, 0, 1, tudo ali dessa forma, dessa notação, vai acessar o elemento 11. Então a gente tem essa configuração aqui, né? essa sintaxe aqui no JavaScript. Então temos aqui o myData, o myArray no caso, que é todo essa variável aqui, e queremos acessar o elemento 8. O elemento 8 é aqui, né? Com isso, temos o myData, que o myArray está já por padrão aqui 00, mas a gente não quer o 00, a gente quer vamos verificar do macro para o micro, né? Então queremos o 0, 1, 2, elemento 2 e depois 0, 1. Então vamos verificar se ele é dessa forma mesmo, se não estamos enganados, vai ser o 2, se fosse só 2, né? Seria todo esse array aqui, né? 789, mas como é 2, 1, vai ser apenas o elemento 8. Tudo certo, 36%, muito bem. Manipulando arrays com push. Utilizando essa função, dá pra gente utilizar, né, como eu falei ali anteriormente, o JavaScript sendo uma linguagem orientada a objetos, dá pra gente acessar diferentes configurações, propriedades e funções de uma variável. Então a gente verificou, né, o length, que é uma propriedade de comprimento da nossa variável, e dá para utilizar funções dentro de uma variável, no caso o array, como o push, né? Então o push ele vai empurrar, né, em inglês push é empurrar, dentro do fim do nosso array mais outra variável. Temos o array 1 aqui como exemplo, né, que é 1, 2, 3, os elementos 1, 2, 3, e ele dá um push do 4, ele vai ficar 1, 2, 3, 4. E dá pra gente fazer push não só de qualquer tipo de variável, né, de qualquer tipo pode ser números, pode ser strings, assim por diante. Então aqui a gente tem o myArray, que é John 23 e gato 2, e ele quer acrescentar também dog 3. É simplesmente a gente vir aqui, né, copiar o dog 3 para agilizar o processo, e vamos myArray.push, e entre aqui parênteses, né, botamos esse outro elemento que a gente quer, né, que é o dog 3, dentro dos parênteses. Completado. Então quando a gente utiliza funções, a gente tem essa forma aqui, né, essa forma de parênteses, né, que a gente coloca parâmetros, coloca parâmetros mesmo que a gente chama, ou argumentos, né, parâmetros ou argumentos dentro desses parênteses. Temos então, além do push, né, que é para acrescentar, temos o pop, que é para retirar. Então o push acrescenta no final e o pop retira, né, o último elemento. Com isso, a variável removed ali
removed from my array tem que ser igual ao pop, né, do my array. Ele vai conter o elemento, simplesmente o elemento cat2, que é o elemento que foi popado, né, que foi retirado do my array, né, que é o último elemento. Ctrl Enter, e com isso a gente conseguiu completar. Um detalhe aqui é que, por exemplo, dá pra gente fazer essa forma aqui, né, que é o console.log. Console.log é uma forma de a gente dar o print, né, da gente imprimir na tela, mostrar na tela qual é o valor de tal variável, né, que a gente tem, no caso do nosso variável, que é o myArray, que eu botei aqui entre parênteses. Com isso a gente tem, né, que mesmo fazendo, por exemplo, eu estou atribuindo o myArrayPop, né, que é o gato2, para essa variável aqui. Mas quando eu faço isso, eu também estou retirando, o gato do myArray. Ou seja, eu não simplesmente estou atribuindo o último elemento para essa outra variável aqui, remove, né? Eu estou atribuindo e também estou retirando esse elemento gato2 do myArray. Com isso a gente pode fazer, né, essa avaliação, esse debug, né, que a gente chama aqui no console log na plataforma do FreeCodeCamp. 38% próximo, dá pra gente botar, ao invés de ser no final, no começo do nosso variável array, com o shift. Então o shift ele funciona como se fosse um pop, mas ao invés de ser no final, ele vai ser no começo. Então aqui o que ele pede, né, é a gente fazer o shift do myArray, que vai no caso pegar o John 23. Shift entre parênteses ali, né, não se esquecer dos parênteses. E com isso, né, o nosso elemento vai ser o John 23, conforme foi solicitado ali. Além do shift, temos o contrário, né, que é o unshift. Ao invés de tirar, ele vai acrescentar, né? É como se fosse o push, né? O push, no caso, ele acrescenta o elemento no final, e o unshift acrescenta o elemento no início. Então, vamos aqui que o myArray agora tem que ter esse poll aqui, né? Tem que ter o poll e o dog aqui. Dá pra gente acrescentar utilizando o unshift, myArray.unshift, e acrescentando ali o poll 33. Certo. Próxima lição. Lista de compras. A lista de compras, no caso, é bem simples, o que ele mostra aqui. Ele mostra, por exemplo, a barra de chocolate, né? Chocolate bar, nesse array. Temos uma string e depois um número, né? A barra de chocolate que é 15 dólares ou 15 reais, enfim, é o valor respectivo, né, dessa lista de compras. Ou talvez a quantidade, né? Pode ser qualquer interpretação que você queira dar aqui. Mas no caso ele pede que a gente faça, né, um array com string e depois com números, contendo 3 itens. Então vamos lá. Para a gente botar o chocolate bar 15, vamos botar outra coisa aqui, né, botando tab para deixar de forma indexada, né, de forma bem estruturada e organizada aqui. Vamos botar milk é 5, vírgula, sempre acrescentando a vírgula, não se esquecendo disso, né, no final. E tem que ter 5 elementos, né? Potato, vamos voltar potato, batata bem cara, 55 aí. Queremos bastante batatas. Vamos o próximo, coffee. Coffee, esse trem coffee, né? Tem 2 F's e 2 E's. Coffee é 10. E mais um elemento para completar 5. Vamos verificar chocolate bar de novo, porque a gente gosta de chocolate. Com isso completamos, né, bem simples essa lista de compras, é só repetindo, fazendo o exercício aí de tudo que a gente fez antes. Utilizando, né, escrevendo funções reutilizáveis com JavaScript. No caso, as funções reutilizáveis são funções em si, né? No caso, quando a gente quer uma operação que é repetida ou fazer uma operação de forma mais organizada também, né, para estruturar o nosso código, a gente sempre trabalha com funções. Para criar uma função dentro do JavaScript, a gente utiliza o function. Colocamos o nome da função e colocamos aqui os parênteses, né? Abre parênteses e fecha. E adicionamos as chaves aqui para abrir e acrescentamos toda a operação que a função vai fazer, né? Todas as ações que a função vai fazer entre essas chaves, né? Entre a abertura das chaves e o fechamento. Dessa forma, a gente tem que criar uma função que é chamada reusable function e ela tem que imprimir, né, hi world. Dá pra gente copiar aqui o exemplo. Não tem problema, né? E vamos botar reusable function e imprime, ao invés de hello world, o hi world. Ele vai imprimir aqui com console log aqui embaixo.
E outro detalhe também, né, que é até importante salientar, que no caso quando a gente define, a gente cria a função, a gente só simplesmente está definindo ela, né? A gente está criando ela e está ensinando, né, mostrando para o nosso sistema o que ela deve fazer, mas a gente não está realmente fazendo ela, né? A gente não está chamando ela para ela ser executada. E com isso, embaixo, a gente tem que chamar a nossa função para ela ser executada. E para chamar a função é simplesmente a gente botar o nome dela, né, com os parênteses aqui, né? Quando não tem nenhum parâmetro que é mandado para a função, nenhum parâmetro, nenhum argumento, a gente simplesmente deixa entre parênteses aqui em branco, né, sem nada. E agora rodando, a gente completa e finalizamos essa parte. Passando valores, agora sim, né, em funções com argumentos. Dá para a gente criar funções que tenham parâmetros também, que recebam alguns valores, para poder trabalhar dentro dela com alguns valores e fazer algumas operações. Então temos aqui parâmetro 1 e parâmetro 2 como exemplo nessa função de teste aqui. Temos que criar então uma função, como ele pede, que é chamada de function with args. Vamos copiar o nome aqui, function with args, parâmetro 1 e parâmetro 2. E o que ela tem que fazer? Quando for 1 e 2, os parâmetros passados, o saída, né, o output tem que ser 3. Quando for 7 e 9, o output tem que ser 16. Avaliando isso, né, ele não diz o que é, mas a gente consegue, né, basicamente, uma lógica simples aqui, identificar que é uma função de soma, né? Então, quando temos um e outro, ele vai dar o resultado, a soma dos parâmetros. Vamos verificar aqui dessa forma. Temos que também chamar, né? Nunca se esqueçam de chamar a função quando ele solicita. E os parâmetros tem que ser, vamos verificar, 1 e 2, né? Ali um exemplo. Tudo certo? Próxima lição. Escopo de funções. A gente tem aqui o escopo global primeiro, para a gente tentar entender. Então, funções, quando a gente está trabalhando, a gente tem que estar atento também aos diferentes escopos que as variáveis podem estar atribuídas. O escopo, o que significa? Significa quais são, até onde que uma variável pode ser utilizada, quais são os limites de uso, né, o campo de uso, né, a área de uso dessa variável. Então a gente tem aqui, né, o que é chamado de escopo global, ou seja, a gente define uma variável fora das funções, né, no código normal, como a gente estava fazendo antes, né, fora das chaves aqui das funções, das operações, e com isso a gente cria uma variável global, né, que é chamada global. Vamos criar a variável myGlobal e vamos definir ela inicialmente, atribuir o valor 10. Temos que criar também outra variável, né, que é o OpsGlobal, e com isso ela tem que ser atribuída depois o valor 5 ali dentro daquela função. OpsGlobal 5. Então a gente, aqui no caso não vou atribuir um valor, né? A gente tem que atribuir um valor dentro dessa função. Então criamos duas variáveis globais, uma eu já atribuí um valor e a outra está com valor indefinido ainda, né? E aqui dentro da função a gente vai atribuir, né, o OpsGlobal vai ter o valor 5. E aqui embaixo, né, essa outra função 2, ela utiliza já a nossa função global, ou seja, utilizando a variável global, no caso, né, ele já consegue pegar o valor definido aqui em cima, que é o 10. E não tem a necessidade, a gente não precisa fazer de novo aqui, né, por exemplo, a var myGlobal, não tem necessidade de fazer isso, porque senão a gente vai estar criando outra variável, né, com valor aí indefinido, e não é isso que a gente quer pegar o valor já aqui do myGlobal. E dessa forma a gente trabalha com variáveis no escopo global. Ctrl Enter, finalizamos 44%. E escopo, além do escopo global, temos o escopo local. E o escopo local ele tem um uso que é chamado um uso aí mais restrito, um uso mais regional mesmo, né, da função. E quer dizer que quando a gente cria uma variável no escopo local, ela só pode ser utilizada dentro da função que a gente definiu. Então temos aqui, né, uma função de teste e a variável lock, ela foi definida como essa string, né, foo, foo, deu um console log, ou seja, imprimiu na tela o lock, e esse aqui é o que essa função faz. Chamamos a função myTest, ela vai imprimir o valor foo, que é o valor que foi definido ali dentro. Isso se a gente chamar a função, mas se a gente tentar imprimir o valor da variável em si, né, individualmente e exclusivamente da variável que foi definida ali dentro, né, no escopo local dentro da função, não vai ser possível porque ele vai apresentar, né, locks not defined,
porque aqui no console log ele vai tentar buscar uma variável global, mas a gente não definiu nenhuma variável global. A gente definiu apenas, né, somente a variável local, que é essa lock aqui. Então ele não vai encontrar. E com isso a gente tem aqui, né, que fazer, né? O código não pode conter variável local e ele tem que ter uma variável local chamada, não pode ter variável global, mas tem que ter uma variável local que é o myvar. Então vamos colocar aqui, né, var, myvar, e qual é o valor que tem que ser atribuído? Qualquer valor será? Vamos botar então aqui um rei. Vamos verificar, é isso mesmo, pode ser qualquer valor ali, que ele vai dar o print, vai dar o console log. Global versus local, com o escopo aqui diferentes, né, nas funções. Então temos um exemplo que ele mostra que o SOMVAR é o hat, e a função myFunction, ela cria uma outra função, né, que é o var variável SOMVAR, e atribui head e retorna esse SOMVAR, que é o head que ele criou. Então essa função que a gente criou vai retornar o head, porque a versão local é a variável presente nessa função. Então ela vai dar prioridade aqui, mesmo que as duas variáveis tenham o mesmo nome, ela vai dar prioridade à variável local que foi criada aqui. Mas a variável global vai manter o seu valor de hat, né, como foi definido fora da função. Então a gente tem que adicionar uma variável local que é myOutfit e sobrescrever com o valor, né, do outerwear, com sweater. Vamos verificar aqui que ele já bota, né, dentro, que a gente tem que escrever dentro dessas linhas. Mais uma vez, sempre é importante lembrar, é interessante lembrar, né, que caso você tenha dúvidas ou questionamentos assim, alguma dificuldade mais complexa assim de resolver as questões aqui do FreeCodeCamp, é só você vir aqui em Get Help e pegar uma dica, né, ou assistir um vídeo ou pedir ajuda no fórum de discussões que tem aí do FreeCodeCamp. Ou então perguntando, né, dando uma googleada aí, indo no Stack Overflow, que é um site bastante conhecido e bastante utilizado para programação, você consegue ver as suas dúvidas aí de programação. Então vamos lá. Temos o outerwear, que é o t-shirt, e a gente tem que botar o outerwear tem que ser o sweater. Então vamos criar aqui, né, var outerwear tem que ser igual a sweater. Será que é apenas isso? O myOutfit vai chamar a função aqui. É isso mesmo, né? Bem simples. Ele deu 3 linhas, mas em uma linha a gente resolve essa função, esse problema aqui. Retornando o valor de uma função, né, com o return. Vocês já devem ter percebido ali antes, né, que a gente tinha esse elemento aqui, né, que é o return, essa operação de retorno dentro da nossa função. Com isso, quando a gente está passando argumentos para a nossa função, a gente pode também, além de passar, a gente pode retornar os valores que a função tem. Então, por exemplo, temos a função plus3, né, que é mais 3, e ela recebe um argumento num. E com isso ela retorna o número que ele recebeu mais 3. E aqui a gente cria a variável answer, que vai ser igual à nossa função com o argumento 5. Ou seja, ela vai pegar o argumento que é o 5 e vai somar 3 e vai retornar o valor, né, o valor resultante, que é a soma, né, o total dessa adição, que é 8, e vai ser igual, vai atribuir na variável answer. Então vamos lá, temos que criar uma função times 5, que como o próprio nome já diz, tem que ser vezes 5, né? Recebe o número, abre chaves e retorna o número vezes 5. Vamos aqui verificar se é só isso mesmo. É só isso mesmo, a gente não precisa nem chamar a função, ele já faz esses testes automaticamente. Entendendo funções indefinidas, né? Temos outra propriedade aqui, né? Outra observação interessante, né? Quando a gente está programando, que é quando a gente está fazendo operações aqui, né? A gente não pode se esquecer do return, caso a gente realmente queira, né, retornar um valor da função e atribuir uma variável. Com isso, temos aqui, né, o número e o sum igual a sum mais num. E com isso, né, ele tenta fazer isso, né, add sum trace, mas ele não vai dar certo porque, no caso ele vai dar, né, ele vai modificar, mas o valor retornado vai ser indefinido, porque a gente não está retornando nenhum valor, mas ele está modificando a variável, mas não está retornando nenhum valor.
Então, com isso, aí o que a gente tem que fazer aqui, né? O add5 tem que ser uma função, então vamos fazer uma função aqui, add5, e ela tem que receber um número, né? Tem que receber um número talvez, vamos verificar se ele pede um número. Eu vou deixar aqui um número, depois se não receber a gente retira. E depois disso ele tem que somar mais 5, né? Eu acho que nem precisa do número, né? Ele simplesmente vai pegar o sum e vai botar mais 5, igual a sum plus 5, né? Add 5. E com isso a gente já tem a função add3, né? Vai somar 3 e depois vai adicionar 5. E a nossa função final, né? A soma, vai ser igual a 8. Então, caso a gente queira alterar uma variável global, é só fazer dessa forma. Não precisa ter o valor de return. Mas aqui, né? Caso a gente quisesse botar a variável sum, variável total igual a isso, não ia dar certo porque o valor de retorno não está definido. Muito bem, estamos quase finalizando aqui, chegando aos 50%. Vamos para os últimos três lições aqui da Free Code Camp. Our sum, temos aqui, né, a tarefa de retornar um valor. Então temos já um valor pré-definido que ele pede aqui que no caso o valor processed tenha o resultante final como 2. Com isso temos que atribuir o processArg para o processed. O que significa isso? A gente tem que pegar e fazer de alguma forma que o processed, o resultado final dele seja igual a 2. Para isso é simplesmente a gente chamar a função, né? Vamos chamar a função processArg. Isso aqui é mais um exercício de fixação mesmo, né? Não há um teste para praticar. E a gente tem que verificar, né? Qual é o número que somado a 3 e dividido por 5 vai dar 2. Esse número é o 7. Se não me falha a memória matemática, né? Simples. Não é o 7. Vamos verificar. ProcessArg. Não, temos que atribuir, né? Processed. Faltou ali processed. Igual a isso. E com isso, o processed vai ser igual a 2. Stand inline. Temos aqui que dá pra gente utilizar, né? Quando a gente está trabalhando com, aí, no caso, no campo de estudo de conhecimento das ciências da computação, uma fila, né? Um queue. Ele é uma forma abstrata de estrutura de dados onde a gente pode trabalhar com a ordem, né, o ordenamento dos itens. E com isso temos uma função de exemplo aqui que é o next inline, ou seja, ele pega um array e adiciona o array arr, e adiciona um número, que é a variável item, como argumentos. Ele adiciona esse número, esse item, no fim do array e depois remove o primeiro elemento do array. É como se fosse uma fila mesmo, né? Então, adiciona uma pessoa no final da fila e a pessoa no começo da fila que já foi processada, já foi atendida, ela sai. Então temos aqui, né, alguns exemplos que, por exemplo, né, next inline com array vazio e 5 tem que retornar um número, no caso vai ser o número 5, né? Next inline um array vazio e 1 vai ser retornar 1, porque a gente vai acrescentar o 1 no array vazio e depois vai retirar o 1, que é o primeiro elemento, né? Então com isso a gente tem outras opções aqui mais avançadas também, né? Um pouco mais complexas, mas não é tão difícil de entender. Ou seja, o next inline array 2 e 1, ele vai retornar o 2 porque ele vai acrescentar o 1 e vai retirar o 2. E aqui, né, nesse 5, 6, 7, 8, 9,1, ele vai acrescentar o 1 no final e vai retirar o 5, então vai retornar o 5. E assim por diante. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente tem que pegar a gente tem que pegar resgatar aquela ideia de push, pop, shift, unshift, para a gente botar aqui no nosso código. Então temos aqui, né, o array e o item. Vamos verificar. Dessa forma, ele retorna o item. Então a gente tem que botar, atribuir o next inline, né, a função ali para o nosso item. Então primeiro, né, o item, no caso é só acima dessa linha, né, antes do return. O item tem que ser primeiro acrescentado ao array. Então o array ponto. Vamos acrescentar no final. Para acrescentar no final é o push item. Isso aqui a gente vai rodar, né? Vai dar falha porque não vai, ele vai rodar uma parte, né? Só parcialmente vai estar certo, mas só para a gente verificar. Aqui, no caso embaixo, né? Depois do console desses consoles logs, ele vai dar o retorno, né? Por exemplo, a gente tem antes e depois
temos o valor 6, né? Antes estava 1, 2, 3, 4, 5, e depois, né, com o push a gente acrescentou, né? E ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o item. E não tem problema aqui no JavaScript ou outras linguagens de programação também fazer dessa forma, né? Que é quase que matematicamente não é possível, né? Quando a gente está trabalhando aí simplesmente com matemática, que é talvez algo mais relacionado a transcendentalismo, né? Que chama em operações que temos tanto uma variável num lado e a variável no outro, né? O mesmo nome, mas não tem problema aqui, né? Porque a gente está pegando primeiro, fazendo essa operação aqui e atribuindo a essa variável aqui, né? Ou seja, não tem problema a gente botar o item igual não sei o que item. Então não tem problema a gente fazer isso. Agora a gente tem que tirar o item inicial da parte ali, né? Do início do array. Com isso a gente bota item igual array.shift, seria o shift, né? Para retirar shift, simplesmente shift sem nada, né? A gente quer tirar o inicial, então a gente não coloca nada no shift. E com isso a gente roda e completa aí essa parte das lições do Free Code Camp. Muito bem, daria pra gente também fazer, em alguns casos, já algumas funções dá pra fazer tudo numa linha só, né? Faz o push, depois faz o shift, né? Ou então vamos verificar se ele consegue rodar. Aqui no caso ele não vai rodar, né? Porque ele não consegue processar dessa forma, talvez o shift, depois o push. Não consegue, tem que ser uma linha e depois outra. Então, primeiro a gente dá o push, depois o shift, ele completa e a gente faz essa parte aqui. Muito bem, vamos prosseguir nos próximos vídeos aí aprendendo, né, o JavaScript básico aqui, né, no caso entendendo valores booleanos e outras variáveis, outros tipos de variáveis e funções e operações com o JavaScript. Espero que tenham gostado, deixem like do vídeo e se inscrevam no canal, que isso ajuda bastante, né? Já falando aqui também que caso tenham dúvidas, sugestões ou críticas, é só deixar nos comentários. E até a próxima. Valeu!